Cheguei, meus amigos, 4 de março de 2025, carnaval, né? Terça-feira de carnaval. Aí no Brasil, aqui também é carnaval, aqui em Portugal. Hoje é inclusive feriado, né? Aqui. Mas o único feriado da semana é a terça-feira. Não é igual no Brasil, que é a semana praticamente toda, né? Então aqui, hoje, é um feriado. Eu tava meio doente, gripado, né? Bastante gripado. Depois melhorei. Depois voltou, porque eu peguei muita chuva e tal. Estou me recuperando ainda, estou quase 100%. Bom, meus amigos, vamos falar desse governo Trump 2.0 e, claro, né, seus desdobramentos também no Brasil, né, STF, os deputados envolvidos, né, como o Eduardo Bolsonaro agora virou alvo também, né, tudo que está acontecendo. Bom, meus amigos, antes do Trump assumir, eu fiquei observando muita coisa, né? Muitas notícias, observei vários discursos dele, comícios, né, que ele fez antes dele assumir, né, ali na campanha e tal. Olhei muita coisa, né, que vem de fora, ou seja, entrei em sites internacionais aí para dar uma olhada em análises, né? Aqui na Europa também. Então é o seguinte, o que eu esperava do governo Trump, né, 2.0? Eu esperava, primeiro, que ele viesse com sangue nos olhos, isso eu esperava. Porque são os últimos 4 anos dele, já que ele não pode mais se candidatar, né? Só pode ser nos Estados Unidos, só pode ser presidente 2 vezes, né? Não importa se é reeleição, se foi eleito depois, né? Passou uma eleição e foi eleito de novo e tal. Então, eu sabia que ele viria, né, com sangue nos olhos. Os Estados Unidos estavam com um problemão, né, com esse braço do marxismo chamado globalismo, ou seja, os Estados Unidos está sendo implodido, né, por dentro. Basta ver ali o que acontece na Califórnia. Em outros estados, mas a Califórnia é praticamente metade, né, nos Estados Unidos. Estava desse jeito, metade, e metade democrata, metade republicanos. Mas a Califórnia é ali o que a gente olha mais, né? É o que tem mais visibilidade. Então os caras roubando em loja, né? Pode roubar, né? Até $900, não sei o quê, coisas assim, né? Desse tipo. Fora, né, a ideologia woke, né? Que estava dominando praticamente todo o cenário, e parece que, né, tá acabando ou tá aí respirando por aparelhos, né? Se é que ainda existe alguma coisa de relevante woke, né? As empresas estão, né, saindo fora, as big techs também se juntaram ao Trump. Então, assim, eu via o Trump vindo, né, para resolver alguns problemas domésticos. Um discurso nacionalista, né, protecionista. Ele estava com esse discurso, né, bem... Isso na campanha, ele estava com esse discurso, né? Ele iria proteger os Estados Unidos. Ou seja, iria pensar, né, nos Estados Unidos primeiro. Ou seja, ele colocaria, né, faria uma guerra econômica. Aí você pode pensar de várias maneiras, como essa guerra econômica acontece, né? Imposição de taxas, né, forçando negociações. Então, assim, o que ele prometeu na campanha, ele está cumprindo. Está cumprindo o que ele prometeu na campanha. Então, assim, o Trump não é salvador de ninguém, né? Não vai salvar o Brasil, o Trump não vai salvar a Europa, o Trump não vai salvar a Ásia, não vai salvar ninguém. O Trump está fazendo o papel dele de salvar os Estados Unidos. Agora, de tabela, né, a gente pode aproveitar alguma coisa nisso aí. Né? Por exemplo, a Europa, com as novas medidas do Trump e falas dele, né, nem precisam ser medidas dele, apenas algumas falas dele, países aqui da Europa vão voltar a investir em armamento. A Europa estava ficando um continente basicamente ali fértil para quem quiser invadir.
né? Países aqui tava muito fácil para invadir, ninguém tava, né? O pessoal, não, tá tranquilo, não tem guerra, não sei o quê, então não vamos mais investir aqui, né? Na parte militar e tal. E eu já estou vendo uma movimentação grande de alguns países aqui, pelo menos a Alemanha, acho que França, para voltarem, né, parte do PIB aí, uma boa parte do PIB, para se rearmarem. E é necessário, eu acho que isso é necessário. A Europa não pode ficar refém, né, nem de um lado e nem de outro. Ou seja, nem pro lado lá dos comunistas e nem pro lado do Ocidente, né? Não pode ficar totalmente dependente dos Estados Unidos, tem que também se defender, né? Eu estou vendo isso, né, em alguns países aqui, já falando em se rearmarem, né? Então, o plano do Trump está correndo normal. Teve o caso da USAID, né? Então, ou seja, esse caso da USAID pode desencadear em vários outros, né? Porque são muitas ONGs envolvidas, empresas envolvidas, pessoas da mídia, influenciadores dentro e fora dos Estados Unidos. Então está começando agora. Está começando agora. As investigações. Onde vai parar isso, não sabemos ainda. Mas nós vamos saber, né? Não sei quanto tempo isso vai levar, vamos descobrir. O Trump vai ter que fazer isso, ele tem 4 anos, né, para fazer isso aí tudo e colocar essas coisas no holofote mundial. Então, assim, houve lá aí, né, o Trump, vou parar a guerra, não sei o quê, não sei o quê. Lá em Israel, guerra Israel contra Hamas, Trump, em tese, conseguiu, né? O problema é que o Hamas vai ter um tempo aí, o Hamas liberou alguns reféns, tem mais 50 e poucos lá. A guerra tá parada por lá, né? Mas ainda tem reféns. E agora é o seguinte, né? Você não tinha como, não tinha muita saída ali, né? Nesse conflito Israel contra os terroristas do Hamas. Porque o Hamas vai ter tempo agora para se rearmar, são ciclos, né? Esses terroristas usam ciclos, passam alguns anos se armando, planejando, construindo túnel e tal, e depois atacam. Quando atacam, Israel revida com uma força bem maior, né? E com razão. E aí, né, a imprensa, né, fica... porque olha a força desproporcional, não sei o que, aquele papo furado de sempre, né? Então são ciclos, infelizmente, um negócio ali eu acho que é muito complicado, tem ali, é um negócio de milênios, né? Milhares de anos que o problema ali, né, naquela área ocorre. O Hamas, no estatuto deles, que é a destruição total de Israel, né? Do Estado de Israel, não quer varrer do mapa Israel. Israel tá lá, né? E a faixa de Gaza também estava lá. Então, provavelmente daqui a alguns anos, se o Hamas não for totalmente destruído, ou pelo menos, né, suas atividades fiquem paradas durante um bom tempo, eles vão voltar, vão se armar com a ajuda do Irã, né, com a ajuda ali claro, e o Irã é ajudado pela China, que é ajudado pela Rússia, por essa turma, né? Ou seja, vão se armar de novo, construir novos túneis ali em Gaza e fazer novos ataques daqui a alguns anos. Basta esperar, é questão de tempo para isso acontecer. Infelizmente, né? Vamos ver se eles vão dar um jeito ali para destruir completamente o Hamas. É claro, né? Você não destrói o Hamas completamente, porque ali virou praticamente uma ideia, né? Vai estar nascendo gente agora que daqui a alguns anos vai estar lutando a favor, né, de terroristas. Então é um negócio complicado. E aí na Ucrânia, né, eu sabia, eu falei isso aqui, quem me acompanha, que claro, não é, meu canal tá meio paradão, eu faço vídeo muito de vez em quando, ou live, né, no caso agora eu tô fazendo vídeo. Eu sabia que o Trump... Eu falei aqui, eu não vou buscar isso nas outras lives, porque eu não nem tenho tempo para isso, e nem tenho saco para estar revendo o que eu já falei, mas eu tenho certeza que eu falei,
Não me lembro se antes da posse do Trump ou logo após a posse do Trump. O que iria acontecer? A parte dos territórios que a Ucrânia perdeu nessa guerra com a Rússia invasora, né? Claro, já era. Aquilo ali já era. Aqueles territórios a Ucrânia, infelizmente, não vai mais reaver. E o que eu disse, eu me lembro mais ou menos o que eu disse. O que eu disse era: os Estados Unidos vai entrar, vai mediar ali uma conversa, a guerra para, mas aqueles territórios perdidos pela Ucrânia já era. Ou seja, a Rússia para de invadir, né? Pararia de invadir. Foi isso que eu falei. E parece que é isso que vai acontecer. E os Estados Unidos, né, se vocês pararem para pensar, a guerra dos Estados Unidos é mais econômica. O Trump é um cara da economia, é um cara dos negócios, né? É um cara de business. No outro mandato dele foi mais ou menos isso, não teve guerra, né? Não teve guerra. E o inimigo principal dos Estados Unidos, quem é? A China, porque a China cresceu muito. Muito a favor, muito por causa dos Estados Unidos também, porque financiou, fez muito comércio, se abriu demais para a China, né? Através de comércio e tal, mão de obra barata, etc. E aí a China cresceu muito, os Estados Unidos têm que reverter isso e fazer a China parar, apesar de que a China já não está crescendo como crescia, né? Como estava crescendo anteriormente. Os Estados Unidos é muito maior do que pegar o PIB aí da China, da Rússia, de Irã, desses países. Os Estados Unidos é muito maior, mas a longo prazo, né, a China pode crescer e de repente, né, até passar os Estados Unidos. Isso vai demorar alguns anos ainda se a China continuasse naquele crescimento que estava, né, mas já deu uma diminuída. E com isso, agora que os Estados Unidos vem fazendo, né, com essas novas medidas e taxas e tal, a China vai crescer menos, né? Porque a China é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, né? Então o que eu vejo, meus amigos, é os Estados Unidos lutando para continuarem a ser a primeira potência, né, mundial, né? Ou seja, está se reorganizando no mundo, as zonas de influências estão sendo reorganizadas, ou seja, os Estados Unidos Trump chegou e falou: vamos botar a bola no chão aqui, parou, o que estava acontecendo, parou, vamos reorganizar aqui. Qual é a minha zona de influência? É aqui, América Central e América do Sul. A Europa tinha como zona de influência a África, mas estão saindo, e China e Rússia estão entrando na África, né, ali, então, vejam, né, a África está virou uma zona de influência de China e Rússia, né? E ali a Oceania basicamente é Ocidente, né? Mais ou menos ocidental, não tem zona de influência ali, Japão também não e tal, mas tá ficando mais ou menos isso, né? A Europa saindo da África e os Estados Unidos tentando recuperar, porque fica difícil, né? O Trump não quer guerra, a China também não quer guerra. A China usa de soft power e o Trump está usando de um soft power agressivo, digamos assim, né? Porque ele diz o seguinte: olha, eu sou mais forte que você, minhas condições para fazer negócios são essas, se você quiser é assim, se não quiser, né? As consequências econômicas para o seu país está aí. É assim que o Trump está agindo. Estou dizendo que isso é certo, isso é errado? Não, estou dizendo que o Trump está fazendo. O Trump quer saber se a Rússia, se a Ucrânia vai tomar a Rússia, se a Rússia vai tomar a Ucrânia. Não quer saber disso. O Trump quer o seguinte: ele não quer uma guerra ali que vai atrapalhar a economia americana. Tanto que, né, houve o episódio lá com Zelensky, foi lá nos Estados Unidos, aquela briga, todo J.D. Vance se meteu e tal. Todos vocês viram. E os Estados Unidos expulsou, né? O Trump expulsou o Zelensky lá, ficou meio assim, né? Depois disso, não, ele pode voltar quando ele quiser a paz e tal. Mas o Trump colocou, né, colocou algumas condições ali, né, para o Zelensky. Olha, suas terras raras aí, não sei o quê. Ou seja, o Trump não quer saber se a Ucrânia vai perder terras para a Rússia, né? Ou não. O Trump quer morder ali commodities que tem na Ucrânia, né?
Ou seja, e o Zelensky já disse que aceitou isso aí, né? Fez um tweet, acho que hoje ou ontem, e já aceitou a proposta do Trump. E tudo indica que os Estados Unidos vai sair ganhando ali também. Ou seja, isso, né, fortalece os Estados Unidos e não deixa a China crescer ali, porque a China e Rússia, né, a mesma coisa. A Rússia já tomou os territórios ali à força mesmo, porque é o lado comunista que usa tanque, né, para isso. E já tomou e já era, né? Como eu disse há alguns meses atrás, ou há um mês atrás, 2, não me lembro agora, aquele território ali que a Rússia já domina, né, vai ficar na mão do Putin. Até, né, o Putin é um ditador, vai ficar lá até ele morrer. Então, os Estados Unidos estão se reposicionando no mundo, porque estava muito bagunçado. Como é que pode os Estados Unidos dar dinheiro para a Ucrânia, né, e nada se resolve ali, né? Então, para a guerra, isso é a cabeça do Trump, né? Vamos parar isso aí. Agora, eu vou pegar um pouquinho aí, né, de commodities que tem na Ucrânia. Rússia, você já pegou aí, Putin, já pegou aí o que tu queria pegar? Beleza. Pega aí, fica pra lá, não quero saber. Eu quero pegar o meu aqui também. Esse é o jogo da geopolítica. Conflitos são interesses. São interesses. Né? Por que tem um monte de guerra ali na África, golpe de Estado, não sei o quê, em vários países ali? Os Estados Unidos não se mete. A Europa não se mete. É porque tem países ali que não tem muito a oferecer. Né? Então, a geopolítica é isso. Né? Eu li bastante esse tempo, né? Eu vi vários vídeos, vi podcasts, vi um monte de coisa, e eu sabia que o Trump iria agir dessa forma. Né? Então, ele não quer saber se a Rússia vai invadir a Moldávia, por exemplo. O que a Moldávia tem a oferecer? Não tem nada. Então, se a Rússia invadir, os Estados Unidos não vai fazer nada. A Moldávia não faz parte, né, da OTAN. Agora, tem países ali que o Putin também não... eu duvido que o Putin vai invadir, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, que tem, né, faz fronteira com a Rússia. Então o Putin sabe também. Então o Trump não quer uma terceira guerra mundial, o Putin também não quer. O Putin quer expandir, mas ele não vai passar muito daquilo ali. Ele não vai passar muito ali da Ucrânia. E a Ucrânia, pelo que eu estou vendo, né, vai perder só aqueles territórios ali, só aqueles, muitas aspas, né? Porque foi um país invadido, que perdeu parte do seu território, infelizmente. Então, perdeu aquilo ali, mas também não vai passar daquilo. Então a Rússia vai ficar para lá, ou seja, para o Oriente, junto com China, com Irã, né, com Coreia do Norte, e os Estados Unidos está tentando reaver, né, as Américas, aqui América, né, Central e do Sul, e claro, países europeus. Como? Através, olha, vocês se armem aí, porque eu também não posso financiar guerras de vocês à torta e à direita, não dá, né? O contribuinte americano também não quer isso, né? Então o Trump ainda tem os eleitores dele, né? Ele deve satisfação aos seus eleitores. Então vai ficar essa meio que uma guerra fria, né? De novo, ameaça daqui, rola uma ameaça dali, eu tomo um território aqui, o outro toma um território. E sempre foi assim. Se você for ver a história, né, de guerras e dessas guerras frias, guerra de quinta geração, né, sempre foi desse jeito. Às vezes são bravatas, às vezes são ameaças, né? Já tem países aí falando em querer bomba atômica, né, de repente Polônia, né, Alemanha, porque, querendo ou não, é uma maneira de se defender. Será que se a Ucrânia tivesse bomba atômica, o Putin teria invadido? Duvido, né? Duvido. Então, veja, é um jogo, né, que é um war, né? É um verdadeiro war, o war da vida real. Né? Então, o Trump, eu acho que está fazendo, porque senão viraria uma guerra maluca, né? Mundial mesmo, onde vai entrar um monte de gente. Claro que, né,
a parte sul, o hemisfério sul do mundo, não, né? Mas ali Europa, Estados Unidos e, né, até a Rússia, né, Eurásia ali. Então iria virar um negócio maluco. Então alguém tinha que chegar e falar e dar um jeito naquilo. Dar um jeito. E qual foi o jeito que ele arrumou? Foi esse. Eu acho que o protecionismo, né? Voltando aos Estados Unidos, eu acho que o protecionismo americano, se ele for muito forte, é ruim. Mas ele vai abrindo concessões também, né? Vê que ele fala em taxas para Canadá, para México, para não sei o quê. Aí o outro país dá uma recuada, aí ele tira a taxa ou tira a porcentagem que ele tinha colocado, diminui, né? Ou seja, ele tá fazendo, o Trump tá jogando bilateralmente com vários países, né? Então fala em Groenlândia, fala em anexar o Canadá, né? Mas é claro que ele não vai fazer isso, ele tá jogando ali. Isso é um jogo, né? A gente tem que entender isso, é um jogo que ele tá fazendo para que os Estados Unidos, né, continue como a maior potência do mundo aí durante mais muitas décadas, né? E dê, né, uma parada no avanço chinês, principalmente. O problema dos Estados Unidos é a China. Não duvido que se a China invadir Taiwan, mas o Trump, por exemplo, vamos imaginar, se a China invade Taiwan, mas o Trump vê ali uma possibilidade de ter algum ganho através de microchips e tal, porque ele não vai querer saber se a China vai invadir Taiwan ou não. Se os Estados Unidos tiverem ganhos, né, com isso, né, e ganhar alguma coisa, eles vão deixar rolar solto. Israel é uma situação, porque já é um ponto estratégico, né, no Oriente Médio. Israel é um país ali que é amigo dos Estados Unidos há muitos anos, desde sua criação ali, nos anos 40, e é um ponto muito estratégico ali, né, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não vão abandonar Israel, mas parou a guerra, né? E ali Taiwan, eu duvido, né? Que os Estados Unidos vão se meter numa guerra lá em Taiwan para não ganhar nada, né? Acho muito difícil. E eu duvido que o Trump vai se meter em alguma guerra. A verdade é essa. A não ser que seja algo muito pontual. Se os Estados Unidos, se a China invadir Taiwan e os Estados Unidos ganhar alguma coisa, a China vai invadir, pronto, né? Agora vamos ver. Algumas empresas de Taiwan, né, já estão falando, né, em fazer investimentos nos Estados Unidos, abrir, né, empresas nos Estados Unidos, não sei quantos bilhões de dólares. Está funcionando, aparentemente está funcionando. A Apple já disse que vai, né, investir tantos bilhões também em fábricas, né, nos Estados Unidos. Ou seja, o que o Trump queria, né, ou seja, trazer de volta, né, para os Estados Unidos suas fábricas e tal. Isso vai gerar emprego, claro, né? Não é imediato, mas gera, porque demora para construir uma fábrica. Se for uma usina, demora muito mais, né? Etc, etc. Então, parece que está dando certo. Parece que está dando certo o plano do Trump. Eu não estou falando que eu gosto disso, que eu sou a favor disso, ou daquilo. Eu estou falando que eu estou vendo, né, desde da campanha dele até agora. Ele está fazendo, né, o que ele prometeu. E parece que vai dar alguns frutos aí para os Estados Unidos. A gente pode ganhar alguma coisa com isso? Mas de repente até podemos, né? Acaba um acordo comercial dos Estados Unidos com alguém, por exemplo. O Brasil pode entrar, só que o problema é que temos o Lula, né? Temos o Lula, que já chamou o Trump de várias coisas. Ou seja, é um cara anti-americano, né? Tem essa idiotice, né, de ser eu sou anti-americano, imperialismo, como se a Rússia não fosse um império, né? Como se os islâmicos quisessem um grande império com um ayatolá, né? Ou seja, todos são impérios, né? Tudo é império. Tudo quer tomar o outro ali, e essa guerra está acontecendo. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque eu já sabia que seria esse caminho seria tomado.
A Rússia não vai expandir muito mais do que aquilo, mas tenho certeza. Agora, a China tem que ser parada, porque a China vem com soft power, né? Ela vem ganhando territórios, comprando, botando empresas. Olha a minha mão de obra como é barata, né? Coloca a tua fábrica aqui comigo, né, tal. Então, e aí a China vai ganhando muito espaço, muito espaço, muito espaço. E aí sim, a China ainda não tem um exército. A China tem número, né? Tem número de pessoas, né? Bilhões de pessoas lá. Mas ainda não tem um exército para bater de frente com os Estados Unidos, por exemplo. Não tem como. Mas se ela tiver forte, muito forte economicamente, uma hora ela vai ter esse poder de, né, construindo com armas, etc, etc. Então a China sim precisa ser separada. A Rússia, a economia da Rússia não vai sair dali por causa do Putin, não sai daquilo. O Irã também não vai sair muito daquilo. Então a China sim é um perigo enorme, porque a China ainda assim financia esses caras. A Rússia, as sanções à Rússia só não funcionaram por causa da China. A Coreia do Norte, só o Kim Jong-un só tá lá por causa da China, não é por causa da Rússia, né? Então, vejam, vamos com calma, né? Eu tenho muita calma quanto a isso, porque eu tô vendo, né, esses movimentos acontecerem. É tudo do jeito que eu gostaria, porque o Putin é o que? É um assassino, um cara da KGB, né? Ele mesmo já disse, né, que não existe ex-KGB e tal. Agora ele tá lá, não tem como o cara ter bomba atômica, né? E é maluco. Ele é um maluco inteligente, né? Então, assim, vai atacar a Rússia e a Rússia vai devolver um ataque atômico de repente, e aí vira uma guerra, né? Uma guerra atômica mundial. Mundial quando entra os Estados Unidos, né? Não precisa entrar todos os países. Então não é isso que o Trump quer. Então o Trump vai ali na economia, vai desfazendo algumas amarras que estavam atrapalhando os Estados Unidos, né? Alguns países vão chorar, vão dizer, não, é taxa, não sei o quê, mas no final vão ceder. A verdade é essa, né? Precisam dos Estados Unidos mais do que os Estados Unidos precisam deles. Estou falando isso em vários países, como Brasil, por exemplo, Canadá, México, né? São países que o Trump está, neste momento, botando suas forças ali. Bom, dito isso, temos no Brasil também algumas coisas acontecendo, né? Porque o J.D. Vance estava aqui na Europa, na Alemanha, né? Teve as eleições aqui na Alemanha e o J.D. Vance fez um discurso ali sobre liberdade de expressão e tal. E aí, né, esse lance da liberdade de expressão respinga no Brasil, porque o Rumble, né? O Rumble entrou com uma ação, o Rumble e a Truth Media Social, acho que é assim, a mídia do Trump, né? Entraram com uma ação contra o Xandão. Vocês sabem disso, né? Tá todo mundo aqui nesse canal é muito bem informado. Eles entraram com uma ação. A juíza disse: olha, essas ordens aqui desse tal de Xandão não vale nada aqui, né? Ele mandou por e-mail, né? Então, existe carta rogatória, ele não fez isso, então continue, né? Não vou nem dar moral pra isso aqui. Então, o Xandão meio que... As ordens do Xandão não valem nada, porque nos Estados Unidos não vale. Agora, são pessoas residentes lá, ainda tem isso, né? Como, por exemplo, o Paulo Figueiredo, é um cara que reside nos Estados Unidos. Não sei se ele é cidadão americano, mas ele reside lá. Então ele tem liberdade de expressão. A Rumble, né? A empresa Rumble, como um todo, é uma empresa americana, né? Então ele não pode bloquear um perfil. Olha, bloqueia fulano. Rumble, bloqueia fulano. Vai bloquear no mundo inteiro? Não. O Xandão pode bloquear isso no Brasil, né? Mundialmente, não. Então, vem problemas aí pro Xandão, porque o parlamento lá, americano, né, que agora tem maioria republicana nas duas casas, já aprovou, né, a lei lá, No Acts, No Censors, uma coisa assim, não me lembro agora o nome, mas é sem censura aqui nas nossas terras, algo assim. Tem a lei Magnitsky, né, que também pode pegar o Xandão, e aí ele pode sofrer sanções no CPF, né? O Brasil
todo aloprado, não sabe o que fazer direito, né? É tão ridículo que o Itamaraty pediu quase que autorização pro Xandão. Não, posso escrever uma cartinha aqui para ir contra isso. Aí o STF se sentiu atacado como tudo o STF ele se sente atacado. Não pode falar nada sobre o STF que ele é atacado, né? Ataques. O STF tá lá prendendo gente, né? O Xandão principalmente, mas são todos, né? Quando eu falo Xandão, bote o STF aí todo no meio, né? Então, estão prendendo, não querem saber, mas aí vai vir uma resposta dos Estados Unidos. Isso coloca pressão no STF, né? Nas coisas que o STF faz. Isso está sendo repercutido mundialmente. Essas coisas estão nos jornais, Washington Post, New York Times, esses dias publicou matérias. Então vejam, um negócio, o STF vai ter que tomar cuidado, né? Eles não estão mais tão à vontade como eles estavam antes. O Xandão vai ser preso? Também não é assim. Né? Vamos colocar o pezinho no chão e na realidade, né? O Xandão vai ser preso? Não, ele pode de repente, ainda vai ser votado, né? A lei que passou, um projeto de lei, vai ser votado ainda no Senado, mas de maioria republicana também, e depois vai pro presidente. Né? E isso sim pode, né, impactar diretamente a vida do Xandão, se ele tiver ativo nos Estados Unidos, isso podem ser bloqueados, ele pode ter passaporte bloqueado nos Estados Unidos, né? Visto, na verdade, né? Pode ter o visto retirado, ativos bloqueados para ele e família, né? E pessoas que participaram, ou seja, assessores, etc. Então nós temos que esperar um pouco ainda, né? Porque essas coisas ainda vão, né? Ainda estão caminhando. Ali isso aconteceu tem uma semana mais ou menos. Isso vai demorar um mês por aí, né? Até votar em tudo, até chegar no Trump. Para ele assinar ou não, passando no Senado, claro, né? Então, sim, tem desdobramentos. E a esquerda sentiu muito, o STF sentiu muito, basta ver o que na abertura do judiciário, né? O Xandão falando com a voz, né? Parou com as gracinhas, né? Com a voz meio trêmula. Depois o Barroso, né, fazendo um discurso, como sempre, pela democracia, por vocês, nós vamos lutar, o Xandão, né, dizendo, nós deixamos de ser colônia em 1822, blá blá blá, né, muito vagabundo. A gente vê claramente ali que eles estão desconfortáveis, não deixaram de ser os deuses, né, no Brasil. O Brasil ainda é uma ditadura, mas eles já não estão mais agindo tão livremente. Né? É como deixar eles estavam jogando como se fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo sem marcação. Agora tem pelo menos alguém ali, né? Cercando, né? Ainda não chegaram uma marcação mais junto ali desses caras, mas pode ser que chegue. Né? E aí entra, né, o Eduardo Bolsonaro, junto com outros deputados também, mas principalmente o Eduardo Bolsonaro, que sim está articulando muito nos Estados Unidos. Ele, Paulo Figueiredo, aquela turma que está lá, quem tem acesso, né, ao Trump, principalmente, ou pessoas muito próximas ao Trump, eles sim estão articulando lá, com parlamentares de lá. O Trump conhece exatamente, né, vamos ser sinceros aqui também, o Trump sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil? Talvez não, porque o Trump tem muita coisa para resolver lá. Né? Aquelas pautas ESG, woke, aqueles globalistas nojentos, estavam destruindo os Estados Unidos. O Trump tem que resolver esse problema lá primeiro, né? E pessoas mais abaixo, né? Secretários, ministros, parlamentares, republicanos, esses sim, né? Tem mais ciência do que está acontecendo, né? No Brasil, principalmente, porque são empresas americanas, o X. Esses dias o Xandão já pediu pro X soltar dados do Alan, de novo. Né? O que o X tem que dar? O Alan tá lá, tá residente nos Estados Unidos. Isso vai dar algo, vamos ver como é que vai acontecer isso, né? Como é que vai... Vamos esperar passar o carnaval. Então, assim, os caras estavam jogando sem marcação, né? Agora não, já tem alguém ali, olha, tá chegando ali uma marcaçãozinha e tal, então vamos ver o que a gente vai fazer. A gente não vai mais jogar tão solto.
né? Agora temos que dar tempo ao tempo, né? As coisas precisam ser votadas lá, tudo tem que passar, né? Claro, legalmente, porque o Trump não é ditador, né? Então as coisas têm que passar por votações, parlamento, etc., para serem, né, colocadas em prática. E pode sancionar CPFs? Pode, né? Mas vamos esperar, com calma e tranquilidade. Eduardo Bolsonaro, o Lindbergh Faria do PT, né, e outro lá, que eu não lembro o nome agora, também do PT, entraram com ações, né, para tentar, olha só, para tentar para que seja retirado o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Vocês estão vendo como eles enxergam o Eduardo, a atuação do Eduardo Bolsonaro neste momento, com o governo Trump, como uma ameaça muito grande? Eles terem entrado com isso, né, ataque à soberania, sabotagem, sei lá, são coisas malucas, né? Eles entrarem com isso é porque ameaça, ou seja, o que ele está fazendo lá de articulação está funcionando, né? Então eles estão com medo, né? Com medo, né? Ou seja, estão vendo ali que o que ele está fazendo está dando algum resultado, né, para a direita, e eles estão ali, né, não tem que parar o Eduardo Bolsonaro, mas eu acho que nem adianta, né? Mesmo se tirarem o passaporte do Eduardo, dá para fazer isso do Brasil. Mas vamos ver se o Xandão vai ter coragem de fazer isso, porque o Xandão, né, isso chegou no Xandão, eles pedem direto pro Xandão, né, o Lindbergh pediu isso pro Xandão, o Xandão pediu pra PGR analisar, e o Xandão vai ver se vai dar ou não, né, se vai tirar, o PGR que vai dizer, o Paulo Gonet, né, amigão do Gilmar Mendes, vai ver se vai tirar ou não, né, aí volta pro Xandão tirar ou não o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Se ele tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, vai ser um baita tiro no pé, mas um baita tiro no pé. Eu acho que isso, inclusive, se ele fizer isso, eu acho que essas coisas nos Estados Unidos, né, que estão sendo votadas, essas várias leis, né, para tentar frear o judiciário brasileiro, porque, né, o judiciário brasileiro interfere em empresas americanas, né? Ou seja, isso pode até acelerar, né, essas coisas lá nos Estados Unidos. Se o Xandão fizer isso, vai ser um baita tiro no pé. Vai ser um baita tiro no pé. Vamos ver, né? Mas eles dizem, eu ainda não vi o Xandão recuar, né? E nem o STF recuar, tanto que agora antes do carnaval eles já votaram lá para condenar mais 20, 30, 40 pessoas, uma coisa assim. Eu já nem lembro mais os números, né? Que eles condenam de baseada, né? Condenam assim, junta aí 30, 40, 50, 17 anos para esse pessoal, pronto, pá, mais 50. Então eles estão fazendo assim, eu já nem sei mais os números exatos. Então, eles estão continuando, né? Eles continuam. Tem muita gente presa que ainda não está condenada, né? Então eles podem soltar a fúria dele nessas pessoas, podem perseguir outras que estão no Brasil, podem sim. Né? É assim, eu acho que o Brasil piora antes de melhorar. Né? Então é uma chance que vem dos Estados Unidos, né, através claro, da proximidade de deputados brasileiros com os republicanos e, claro, com o governo Trump, né, que agora são maioria, né, no legislativo americano. Então as nossas chances melhoram, né? Mas, claro, lembrando sempre, né? Trump não é salvador da pátria, não é nada disso. São questões de interesse. O Brasil é uma zona de influência, sempre foi, dos Estados Unidos. Ele quer manter isso. Né? O Lula que está atrapalhando, o STF está atrapalhando também. Então, é também vantagem para os Estados Unidos manterem essa zona de influência como o Brasil. Então, ele não iria se meter, né? O parlamento americano ia se meter. Não, vou falar o que esses caras aí. Vou falar em liberdade de expressão para esses caras aí. Por quê? O que nós vamos ganhar? Claro que os Estados Unidos têm a ganhar, né? A zona de influência maior na América do Sul é o Brasil. Então, é por isso que estão fazendo isso. Então, a gente tem que aproveitar isso aí, eu acho. Né? Aproveitar enquanto o Trump está lá, são 4 anos, enquanto temos lá os republicanos nas duas casas em maioria, né? O STF deles lá não atrapalha igual o nosso, mas mesmo assim a maioria é conservador, indicados pelo Trump. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses momentos.
Vamos ver como é que isso vai terminar. Não sou mãe de nada para dizer que vai terminar assim, assado. As coisas vão acontecendo, né? São desdobramentos aí que a gente vai analisando. Cada passo que for dado, a gente vai analisando e vendo, né? Então, assim, eu tô tranquilo com o Trump, não é? As mil maravilhas, é o salvador da pátria, eu não sei o que, é isso, aquilo, é Deus. Não tem nada disso. São jogos, né, de interesses geopolíticos. Como eu disse, eu estava vendo que que aconteceria dessa forma, né? Está se cumprindo porque o Trump falou, né? O Trump falava isso. Quem acompanhou as vésperas de eleições, né, americanas, sabe que o Trump falava tudo isso, esse protecionismo, né, esse nacionalismo. Não é o nacionalismo de Farinas ou desses caras, não. Nacionalismo mesmo, né? Nacionalismo real ali. Então, eu sabia. E o Trump, que não gosta de guerra, ele vai sempre pelo lado econômico da coisa, do lado do business, né? Ele vai sempre por esse lado. E ele precisava parar a China. Então, isso a gente estava sabendo. E o Brasil, né? Claro, articulações de deputados, principalmente do Eduardo Bolsonaro, lá tem Paulo Figueiredo também, por lá, tem muito mais gente lá, tá dando algum fruto, né? Coisa tá reverberando. A imprensa não falava, agora já fala, já querem tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então ele tá incomodando bastante, né? Vamos ver aonde isso vai dar. Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui, 40 minutos de vídeo. Meu Deus do céu, falei tanto aqui, preciso tomar uma água, né? Não sabia que eu iria falar tanto assim num vídeo desse, né? Mas é isso. Vamos com calma, com tranquilidade, né? Nós, infelizmente, não temos poder. O Brasil não é player no mundo para fazer algo, né? Nós também não, como pessoas comuns, não podemos fazer nada. Nós podemos ver o que está acontecendo. E eu aqui, por exemplo, vim aqui dizer para vocês o que eu tô vendo, o que está acontecendo. Eu não tenho o poder de ir lá e destruir o Putin, eu não tenho o poder de ir lá e destruir o Kim Jong-un, o Xi Jinping, eu não tenho poder, né, para isso, nenhum de nós aqui tem. O que a gente tem a gente observa e vê como é que as coisas estão acontecendo. Certo, meus amigos? Bom, então era isso, tava com saudade de vocês, mas tá aí um vídeo, acho que amanhã eu solto outro, falando sobre um outro assunto interessante aí que eu tenho na cabeça. Tô bem, tô tranquilo, aqui tá frio, no momento tá 13 graus, mas tá meio nublado, chovendo, essa semana muita chuva aqui, então tá um friozinho aqui, de dia chega a ficar 13 graus durante o dia, né? Então, assim, meio-dia tá 13 graus, então tá frio, ainda tá bem frio aqui, muito vento aqui, tem sempre muito vento, então por isso que eu tô hoje aqui, né, com um letonzinho e tal. Beleza, meus amigos? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Vamos aí, estamos aí praticamente no meio da semana, né? Aqui para mim já é quarta-feira, então estamos no meio da semana. Vamos com calma, analisando as coisas. Tem minhas redes sociais, né? Lá no X, esse arroba é universal, meu. Qualquer rede social, até na rede do Trump eu tô com essa mesma arroba aí. Então é só me procurar por lá, no X, onde eu mais me comunico. E aqui, volta e meia, eu tô por aqui conversando com vocês. Beleza? Meus amigos, era isso que eu tinha para falar por hoje, né? Tava morrendo de saudade de vocês. Até aqui minhas opiniões são essas. Vejam aí, deixem nos comentários se vocês concordam ou não, né? Que eu leio todos e respondo todos, né? E gosto de opiniões contrárias, é importante. É assim que funciona, né? Quando eu vejo opiniões contrárias a minhas, eu vou repensando, né? Ou mantenho a minha posição, ou mudo, já mudei muitas vezes. E é assim que um homem de verdade funciona. Tudo bem, meus amigos? Então, vou indo nessa. Espero que vocês fiquem muito bem, aí terminem a semana muito bem. Aí com essa quarta, quinta e sexta, né? Ainda tem mais metade da semana pela frente. Vamos lá, tranquilos, né? Sempre com fé em Deus. Deus está do nosso lado. No final nós vamos vencer essa batalha, eu tenho certeza. Essas batalhas e essas guerras, né? A gente pode dar um tropeço por ali, né? Mas Deus está do nosso lado. Certo, meus amigos? Então eu vou indo nessa. É isso aí. Sintam-se todos beijados e abraçados e até a próxima.